Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Eduardo Costa, sou psicomotricista clínico e educacional, coordenador da formação e pós-graduação em transpsicomotricidade educacional e clínica. Seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais uma live da transpsicomotricidade. Hoje com um tema instigante: onde estão os homens na escola? E para dialogar comigo sobre essa temática tão instigante, hoje teremos o querido Aldifran Dutra. Vamos ver se ele já está aqui na sala conosco. Sim. Pronto, vamos aguardar. Já enviei o convite, querido Aldi. Bom, enquanto o nosso querido áudio não entra, vou dar algumas informações para vocês, né? Nós estamos fazendo essa série de lives Volta às Aulas, essa é a segunda live, e para aqueles e aquelas que estejam interessadas em conhecer um pouco melhor, né, a nossa formação, a nossa proposta, aqui no próprio Instagram, na bio, você encontra um link com nossas redes todas para se informar a respeito. Vou convidar novamente o querido Aldi. Não, já está convidado. Recebeu o nosso convite, querido Aldi? Então, vamos enviar novamente. Pronto. Pronto. Agora deu certo. Que maravilha. Seja bem-vindo, querido. Boa noite. Boa noite. Deixa eu apresentar você para as pessoas. Aldifran Dutra é atuante na educação infantil desde 2005, psicólogo clínico, transpsicomotricista educacional recém-concluído e idealizador do Criança em Movimento. Também membro da Rede Brasil de Masculinidades, que eu modero desde 2011 e que Aldi participa desde 2019. Então, querido Aldi, chegou o dia da nossa grande live para discutir esse tema tão interessante, tão abrangente, né, que nos toca pessoalmente e que, de fato, me parece que tem uma importância muito grande, né? Estava aqui fazendo uma listinha da importância desse tema, né? E alguns, assim, rapidamente, alguns pontos, né, importantes que a gente vai estar tratando hoje, né? Do lugar do homem no pleno desenvolvimento das crianças, a questão da revisão dos papéis de gênero na nossa sociedade a partir da reflexão desse lugar, da presença ou ausência dos homens na escola, né? A questão da profissionalização da docência, que é uma questão que sempre aparece nos papos ligados à escola e que eu acho que a gente vai poder dar contribuições interessantes. A questão da reforma da educação e da reforma social, que a gente acredita, né, a partir das premissas do querido Edgar Morin. Tá? Então, só para ampliar um pouquinho o nosso lugar de fala, né, ambos somos da psicomotricidade, então esse lugar nos coloca num olhar para os corpos, né, na relação intersubjetiva, corpos que têm discursos, né, para vocês poderem localizar, e essa questão das masculinidades, que é uma questão muito cara e que eu venho, né, estudando, na verdade, desde a década de 80, desde que eu me tornei pai, final da década de 80, mas mais especificamente, tanto no meu mestrado, em 98, abordando um pouquinho a questão da paternidade com as crianças hospitalizadas, e depois, em 2007, com uma tese específica, né, da questão da presença, na verdade, da ausência, né, dos homens na escola, que tinha o título provocativo "Tem homem na escola". Se a gente grita isso na escola, normalmente pensam que é ladrão, né, pensam que a escola sai correndo. Invadiu. Então, queria abrir para as suas primeiras palavras, para a gente poder
ir dialogando, né? Eu vou trazer algumas provocações, mas queria te ouvir assim para as suas primeiras palavras da nossa live. Eu acho que não tem como deixar de falar sobre esse espaço, esse lugar de fala com você. Eu estou muito honrado em estar participando dessa live, porque você é um grande mestre para nós. Eu acho que aprendi e aprendo a cada dia, e diálogos possíveis que a gente constrói faz parte, a discussão que a gente vai trazer hoje faz parte do nosso cotidiano. Eu estou há 17 anos trabalhando com educação e com a educação infantil, né? Então, que lugar é esse que a gente vai discutir hoje? Que tem homem na escola, né? Eu acho que essa é a grande discussão. Como é um homem na escola de educação infantil? Qual o papel? Se existe também representatividade desse homem nas escolas de educação infantil, que é o que eu tenho, né? Então, eu estou aqui como ouvinte também, porque eu estou aprendendo a cada dia e a gente aprende a cada dia com os nossos alunos, com as famílias, com cada demanda que a gente acolhe. É verdade. De fato, como existem questões que estão muito enraizadas pela cultura, né? Como existem muitas possessões que a gente vive desde muito jovens, né? Por conta desses lugares marcados do masculino, do feminino, a gente sempre diz, né, no exercício dessa desconstrução das masculinidades, né, dessa revisão desse lugar do homem na sociedade em geral, né, a gente diz sempre que essa é uma tarefa inacabada, porque todos nós, homens, né, temos em algum nível o machismo, né, inserido e inscrito nos nossos corpos, né? Então, que esse exercício de revisão é sempre um exercício, é sempre um esforço, né, e que a gente conta muito com as nossas parceiras mulheres também, né, para nos alertar das armadilhas que nós mesmos produzimos, né, ao tratar desses assuntos. Então, espero que também as pessoas que estão presentes aqui conosco possam estar trazendo suas contribuições. Eu fiz um pequeno pedido, né, que as pessoas falassem um pouquinho nas nossas redes, né, como elas veem essa questão. Acho que podia ser uma forma interessante da gente começar antes de tratar dos temas mais objetivos que a gente preparou, né? Então, aconteceram falas bem interessantes, né? Na verdade, de uma mulher e de um homem, né? Basicamente foram econômicos na participação dessa vez, mas trouxeram questões muito interessantes, né? Ela traz aspectos tanto positivos, né, na presença do homem, quanto algumas preocupações, que eu acho bastante legítimas, né, e até naquela brincadeira do vídeo que a gente colocou como divulgação, né, que tinha uma música soturna e se perguntava se os homens existiam na escola, enfim, acho que, e aí lá a gente perguntava quais eram os riscos e benefícios, né, e ela aborda um pouco essa questão, acho interessante. Então ela diz que pensa que para os meninos, né, seria importante ter mais referências masculinas nessa posição. Também coloca que pensa que o preconceito e o mito do homem não poder ocupar esse lugar dificulta, né, a presença dos homens, pelo menos nas idades mais baixas, né, de crianças menores, como você estava falando em relação à educação infantil. Hoje nós vamos falar da educação infantil, da escola em geral. Mas quanto menor a criança, menos homens estão presentes nessas escolas, né? Mas ela também traz... Berçário, esquece. Eu acho que fica um lugar de vazio de referência mesmo. Isso. No berçário é praticamente ausente, né, a presença dos homens. Temos professores complementares, ou de música, ou de psicomotricidade, né? Que algumas escolas têm. Ah, sim, é verdade. Esses têm algum acesso, né, quando há uma representação masculina nesses papéis, e aí há um acesso maior. E aí ela traz essa questão do risco, né? Ela diz, tem o receio de ser mais um lugar com facilidades para homens abusarem de alunas. Então, esse é um medo realmente que está no imaginário social e que a colega traz para nós, né? E o colega que diz que a sociedade atribui com muita resistência
há outras possibilidades, o papel do cuidado e da educação às figuras femininas, né? Que na rede privada, por vezes, o critério de contratação é mesmo ser mulher no sentido do sexo biológico, né? E que é uma questão cultural, né? Que em algumas escolas públicas já se observa uma mudança nesse cenário, né? Outro dado objetivo, que eu acho que pode ser interessante para a gente também colocar, né? É sobre uma pesquisa de pós-doutorado que a professora Alexandra Pena, acho que não sei se ela já concluiu ou ela está concluindo, mas ela tem um artigo muito interessante, onde ela fala sobre a questão de números, né? Da presença de professores homens. Aí ela coloca literalmente na educação infantil, mas acho que é uma boa referência por causa exatamente da faixa etária, né? Então ela diz que em 2017, de 575 mil docentes de educação infantil, apenas 21 mil eram homens, né? Mas que existe um dado que pode nos trazer um certo alento, né? É que, por conta de algumas cidades brasileiras estarem fazendo concursos, né, para educação infantil, que houve um aumento, porque em 2014 eram 15.703 só. Né? Então, houve um aumento aí para 21 mil em 2017. A gente não sabe se nesse período, né, de 2017 para cá aconteceu algum aumento, mas realmente um número muito diferenciado, né? 554 mil mulheres e 21 homens, se referindo ao Brasil como um todo, né? Então, quando a gente fala dessa ausência, não é apenas uma impressão, né? Não é um achismo, não é uma sensação, é algo que a ciência já comprovou, né? Mas o que será que leva a sociedade em geral a ter tanta dificuldade de lidar com a presença do homem na escola? O que você acha que é o maior, no teu ponto de vista, dentro dessa experiência que você viveu dentro da própria escola, quer dizer, na verdade, amadurecendo dentro da própria escola, porque você chegou uma criança, um adolescente, né, praticamente, né? O que você vislumbra, assim, quais foram os maiores desafios que você viveu, que obstáculos você viu se repetirem ao longo dos anos, ou que ainda permanecem, mesmo depois de tanto tempo, né, de relação com você? É bem interessante falar sobre isso. Eu acho que antes mesmo de chegar na própria escola, como dita, eu acho que na própria formação, né? Acho que na formação de professores, que eu fiz o normal, concluí em 2005, a grande maioria, 90%, eram mulheres. E os meus amigos que faziam parte desse contexto, né, esses 10%, nenhum deles seguiram a prática. Eu também não tinha essa perspectiva de seguir, né, porque são lugares marcados pela sociedade, e eu falo que eu me tornei professor na prática, conhecendo, aprendendo muito com as mulheres, como é a prática em sala de aula. Então, a partir do momento que eu tive contato com a escola, com as famílias, com as crianças, eu descobri o meu caminho. Então, foi um lugar mágico, porque é um lugar de muitos encontros, você aprende a cada dia. É interessante a gente falar, você colocou no panfleto da chamada da live, né? Volta às aulas. É importante falar sobre isso, né? O quanto a escola se modifica. Eu estou há 17 anos nessa prática. O quanto a escola vai mudando a sua perspectiva de educação também. E a escola se renova. O se fazer educação se renova, né? E esse volta às aulas me lembrou muito uma coisa que está sendo discutida agora, que é acolhimento ou adaptação, né? Isso é interessante falar porque antigamente se usava muito esse termo adaptação. A criança tinha que se adaptar à escola do jeito que ela era, e a criança que se virasse tinha que parar de chorar, tinha que largar o pai ali. E hoje
se fala de acolhimento. E é importante falar sobre isso. Homem consegue fazer acolhimento de uma criança? É uma discussão muito boa para a gente levantar, porque são lugares marcados mesmo pelo feminino, esse lugar de cuidar, esse lugar de acolher. Então, as grandes dificuldades em relação à minha presença na educação infantil, primeiro, eu acho que esbarra na relação com a própria escola, né? Quem é esse homem, esse desconhecido que está chegando aí no ambiente feminino? Qual a intenção dele aqui, né? Vem todas essas indagações, questionamento, inclusive de identidade de gênero, né? Ah, o homem na educação infantil só pode ser gay, né? Então, como se fosse uma desqualificação mesmo, ser gay, não. E muitas vezes acabam caindo como se fosse uma desqualificação ser gay, enfim. É um lugar muito que traz muitos questionamentos. Além do questionamento da própria escola, vem também da família, né? Porque as famílias, do jeito que ela está estruturada, os próprios pais não fazem essa prática, muitos, não estou generalizando, alguns não têm essa prática de cuidar do seu próprio filho, pais. Trocar uma fralda, então, fica muito mais difícil. Então, ter esse lugar, estar dentro da escola, estar nesse lugar, é bastante desafiador e mostrar que você está ali para cuidar da criança, para acolher a criança. E a sua experiência conta muito, tudo que está em volta. Então, assim, às vezes me proibiram uma vez de dar banho na criança, né? Como se fosse uma coisa impossível de um homem fazer. Então, assim, esses lugares marcados, eu falo que eu tenho um privilégio de estar na educação infantil, estar com crianças, porque eu falo, tem que gostar muito para lidar com criança. E entender a demanda de cada um, que cada um traz. E eu falo, criança alimenta a alma do ser humano que anda tão destruída, tão com falta de humanidade. A criança traz toda a sua pureza, toda a sua o infanto, né, que renova o adulto. Isso não tem preço. É verdade, querido. Estamos aqui com várias colocações muito interessantes, colegas que falaram que estão nesse papel, né? Alguns como especialistas, outros atuantes na educação infantil. E é que a colega Sônia Loredo, ela traz uma questão, quando você foi elogiada a sua presença, e obviamente eu não podia deixar de trazer a querida Alícia Fernandes, né? Que nesse belo livro, A Mulher Escondida na Professora, faz um relato muito bonito sobre a questão dos pais, né? Porque quando a gente coloca... E se eu te falar, Eduardo, rapidinho, olha que encaixe magnífico. Eu e Sônia Louredo fomos até a clínica Epsiba, lá na Argentina, conhecer a Alícia Fernandes. Que maravilhoso, olha, que conexão. Exatamente. E a Alícia é sempre, nesse livro, ela é muito explícita, né, nessa revisão do lugar da mulher e do lugar do homem. Porque quando a gente fala que tratar desse tema, né, é não só falar sobre o desenvolvimento pleno das crianças, mas fazer uma revisão de papéis de gênero, é porque estamos no mês das mulheres, né? Estamos em março, há 2 dias do 8 de março. Né? E por que tratar de um tema evocando a presença dos homens no mês das mulheres? Né? Porque quando a gente revê esse lugar do masculino, a gente revê toda a estrutura da nossa sociedade. Né? E aí você traz uma questão muito pertinente, central, que é uma questão que também gera muitas indagações, né? Que é sobre o lugar da escola, né? Especialmente da escola de crianças pequenas. Um lugar de educação ou um lugar de cuidado? E aí a riqueza dos autores que vem dizer para nós, né, que educação e cuidado são uma única coisa. Né? Então, se eu desqualifico o homem nesse lugar de cuidado, como ele pode ser um bom educador?
né? E aí, naquele artigo que eu mencionei, né? Da querida, não vou cometer appropriating, da querida Alessandra Pena, né? Ela traz falas desses homens, né? E olha só como eles corroboram o que você coloca, né? Quando ela pergunta sobre as experiências, né, que eles viveram ao ingressar na educação infantil. Fiquei ameaçadíssimo, porque elas falaram assim, olha, elas não querem que você dê banho na filha delas. E eu achava aquilo super natural, porque eu estava lá há um ano, né? Uma coisa que eu acho desagradável dessa época foi que duas mães tiraram as crianças, mudaram para amanhã. Quando eu soube que as crianças saíram, eu perguntei para a diretora e ela disse que as mães falaram que era porque preferiam na parte da manhã. Mas eu achei muito estranho, mal eu chego, duas crianças saírem, né? Então esses preconceitos, eles fazem parte de uma coisa muito importante, né, que a gente habitualmente não fala, né, nesses momentos de reflexão, que é a questão do patriarcado, né? O que está sendo posto em questão aqui não é a prevalência, o que deveria ser prevalente, se homens ou mulheres, se os homens são competentes ou não, mas uma desconstrução de uma normalização, uma normatização social que acaba fazendo com que tenhamos uma vida pela metade, né? Existe uma escola na Suécia, Egalia, e tem uma linda palestra naquelas palestras TED, né, TED, que a coordenadora ela fala uma coisa belíssima, que a vida, ela faz uma metáfora, né? Ela diz que a vida é uma grande esfera e que pelo patriarcado nós dividimos essa esfera em dois. Uma metade é passível de ser vivida pelas mulheres ou meninas e outra metade pelos meninos ou homens. Então, que de fato, o que a gente oferece à sociedade a partir desse patriarcado, né, o que a gente oferece às crianças, é metade de uma vida. Né? Porque você vê, pelo simples exemplo das cores, né? Quais são as cores apropriadas para uma menina e quais são as cores apropriadas para um menino? Ela faz uma metáfora muito interessante, né? Que ela coloca as cores relacionadas às roupas. Se as cores, por exemplo, o rosa, que é o emblemático das meninas, né? Se o rosa é clarinho, se o rosa suja fácil, se além do rosa normalmente se coloca aplicações nessa menina, né? Laçarotes, arquinhos. E no menino, veste-se de azul, uma cor mais escura, mais difícil de sujar. Quando você escolhe uma roupa para uma menina, normalmente é um vestido, ou uma roupa curta, ou uma roupa apertada, ou uma roupa que tem componentes, que tem uma dificuldade, por exemplo, de movimentar o corpo. E como estamos no campo da psicomotricidade, não se pode deixar de mostrar que a modelagem, então, ela é feita desde praticamente o útero. Né? Sendo o gênero uma questão de poder, né? não tendo a ver com a questão da biologia, né? Há uma modelagem dos nossos corpos desde tenra idade para que tenhamos, então, uma linearidade na nossa existência. Né? E para quem não conhece o termo patriarcado, só uma definição rápida, né? Sistema social segundo o qual os homens estão no centro, como chefes de família, na vida social, política, na transmissão de valores patrimoniais. É um tipo familiar caracterizado pela preponderância do pai sobre sobre os demais membros da tribo. Então, o que a gente pode depreender disso? Né? Por que não se vê um homem na educação infantil ou nos cuidados físicos com a criança? Além de todas as fantasias de abuso, né? Existe também a percepção de que esse é um lugar menor. Esse é um lugar que não deve ser ocupado pelos homens. Os homens são provedores, os homens devem estar em lugares de destaque. Tanto que nessa pesquisa sobre os professores de educação infantil, a autora chega à conclusão que mesmo esses professores concursados, muitas vezes estão em cargos de coordenação.
Eles não estão em sala de aula, exatamente pelo preconceito que se tem, né? pela determinação que se tem desse lugar patriarcal determinado, né? Onde a figura do homem é uma figura de autoridade, uma figura que deve estar no lugar de poder, de coordenação, e não na ação efetiva com essa criança. Né? Então, o que a gente faz? Desde tenra idade, esse menino ele é impedido, por exemplo, de exercitar o seu cuidar. Então, quando a gente depois o acusa de ser violento, né, quem será que convidou esse menino a ser violento? Né? Quando a gente fala de bullying nas escolas, será que isso não tem a ver com o nosso tema de hoje? Né? O que você acha disso tudo? Primeiro, é importante falar sobre isso que você trouxe, da desqualificação da própria profissão, né, como educador, e educação infantil mais ainda, né? Quantos amigos estão aí à procura de um trabalho e o valor que querem pagar, assim, é irrisório pela sociedade que a gente vive, pelos preços altos que a gente paga para se viver. Então, fica muito mais difícil. Eu falo que criança tem solução para tudo, né? E diante de uma discussão entre as crianças sobre a cor rosa, né? Uma virou para ela, menino não pode usar rosa, de jeito nenhum, não pode, não sei o quê. O outro virou super tranquilo, falou, mas isso aqui é cor de surfista. Ele resolveu e colocou a cor rosa em um outro lugar, em um outro significado para ele. E cada um vai significar. Eu acho que os lugares marcados estão aí e o quanto a gente também tem dentro de nós faz parte, sem se perceber, desses lugares marcados, né? Eu lembro que quando eu cheguei na educação, eu fazia a minha barba quase todos os dias, apesar de não ter muita, né? Mas eu tirava e o cabelo sempre assim, baixinho. Eu cheguei até de cabelo grande, mas depois eu cortei assim ele baixinho. Mas fala muito desse lugar que a gente tem que ser perfeito, desse lugar que a gente não pode errar, né? Ainda mais estando num lugar desconfortável para as outras pessoas, né? E você falou do exemplo que você leu sobre duas crianças que saíram da turma, né? Do grupo. E eu peguei um grupo 4, um grupo com crianças com em torno de 4 anos, um ano, né? E no ano seguinte ela ia fazer o grupo 5. E eu lembro que tiveram duas crianças, não, uma criança, na verdade, que mudou de turno para me acompanhar, porque a turma da manhã seria outra professora, e foi para a tarde para poder me acompanhar. Então, são gestos, são atitudes que, que ficam, sabe? O quanto esses lugares que representam para uma criança são importantes. Esse lugar de cuidar. Ontem, não, hoje é sexta, né? Ontem eu brinquei de comida, que a criança trouxe, um menino trouxe. Ele fez um abacaxi para mim, uma maçã, cortou, cozinhou lá do jeito dele. E o quanto esse lugar é difícil para adulto. Eu falo tanto para homem quanto para mulheres também. Uma coisa que eu aprendi na trans, né, que eu trago também isso para minha vida. Geralmente o adulto está no lugar de controlador do brincar. Ele nunca está no brincar, né? É ele que dita o brincar, agora vamos brincar de massinha, agora vamos brincar com os blocos, agora vamos brincar com os materiais. E muitas vezes não deixa a oportunidade da criança existir naquele ambiente e propor suas próprias brincadeiras e, além disso, integrar nessas brincadeiras, estar ali escutando, que às vezes a gente não precisa falar nada, é só acompanhar o gesto da criança, o que ela está trazendo, o que ela está mostrando. Então,
imprescindível que os adultos também brinquem com os seus filhos. E principalmente os homens ocupem esses lugares do brincar com seus filhos, de estarem ali, mesmo não sabendo como agir, acompanhem os seus filhos, seus alunos, professores que estão na atuação, possam acompanhar a criança. A criança vai dizer ali, agora estou dando um exemplo assim de brincar de comida. Corta aqui para mim, vai, prepara. E você vai acompanhando esse gesto, porque é isso que fica. Veio para mim uma questão sobre um pai que achava que colocar a criança numa escola boa, uma escola manter financeiramente a família, já estava de bom grado para a criança. Né? Então, o quanto é importante estar presente nesse lugar, junto com a criança, no brincar, acompanhando aquilo que ela estiver trazendo. Então, é isso que vai ficar para a criança. Você está me fazendo lembrar, eu e Aldi coordenamos um grupo de homens durante um período. Lembrei também. No sentido dessa desconstrução das masculinidades, né? Um grupo de trocas, um grupo de conversas. E tivemos uma participação muito interessante de um reitor de uma universidade, uma pessoa muito interessante, muito inteligente, e ele estava colocando para nós uma cena muito triste, né, que ele se arrependia profundamente, que era da filhinha dele, convidando-o para brincar com ela de boneca e de comidinha, né, e ele, naquele momento, não se sentia capaz, não se sentia adequado, né, para realizar aquela brincadeira. Estar naquele lugar, como assim, um homem brincando de boneca? Né? Meu lugar é outro. Um homem, uma autoridade, né? Dentro de uma instituição. Né? E depois, quer dizer, ele já estava num processo de desconstrução já bastante avançado, quando chegou lá para nós, né? E ele falando sobre como isso mudou, o quanto isso abriu ele para a relação com a filha, o quanto ele lamenta o tempo que ele perdeu, né? Mas que, de fato, ele já estava reparando isso. Alguns colegas trouxeram aqui a questão também da Elizabeth Badinter, que é uma outra autora muito interessante, que eu gosto bastante, onde um dos livros dela é O Mito do Amor Materno, né? Exatamente quando ela questiona essa falácia, né, de um instinto materno. E é interessante a gente abordar isso porque quando a gente pensa, né? Bom, então não há homens na escola, as mulheres, a feminização da docência se deve à percepção de que essa mulher tem uma competência diferenciada para ser educadora. Mas, de fato, isso também é uma falácia, né? No final do século XIX, começou a haver uma busca do que tipo de trabalho as mulheres seriam capazes de realizar, né? E o que chegou à conclusão naquele momento é que as mulheres poderiam reproduzir o que elas já eram responsáveis dentro de suas casas nos ambientes institucionais. Então, quando as mulheres adentraram a escola, não foi porque elas foram consideradas saberes fundamentais, né, pensadoras, que iriam então trazer o brilhantismo para as nossas crianças. Não. Elas foram trazidas para a escola exatamente para reproduzir aquilo que supostamente elas faziam em casa, que era atribuir os cuidados. Até porque elas não poderiam ocupar desculpa te cortar. Até porque elas não poderiam ocupar um trabalho, ocupar na faculdade ali de medicina ou de algo grandioso que ela poderia fazer, né? E fala desses lugares marcados também. Isso. Então, assim, a gente não está questionando, muito ao contrário, a gente está fazendo com que, com essa nossa fala, né, fazendo com que haja uma revisão geral desse lugar da educação e do cuidado, para que aí sim haja uma profissionalização efetiva e que tanto educadoras quanto educadores, né, possam estar no exercício da sua profissão, que foram preparados para realizar e sendo valorizados tal qual, de forma correspondente à sua competência. É claro que existem pessoas, né, que não têm realmente se a gente pode chamar de talento, né, não é que seja
uma coisa instintiva, mas a gente tem mais habilidade para algumas coisas e menos habilidade para outras, né? Então, há pessoas que realmente têm outras habilidades, né? Agora, não porque são homens ou são mulheres, né? Até porque uma das questões que também é muito aflitiva, né? E a Alicia Fernandes coloca isso claramente aqui, né? Que por que uma professora é chamada de tia? Porque há um esvaziamento da sua sexualidade. Então, na verdade, as mulheres são equiparadas às crianças, por isso elas não são ameaçadoras. Olha que coisa terrível, né? Então, há uma desqualificação das mulheres e há uma desqualificação dos homens. Na verdade, todos nós, educadores, precisamos que a sociedade faça uma profunda revisão desses valores que são falaciosos, né? Ainda mais nesse momento onde muitos dos nossos mitos estão caindo por terra, onde o próprio Código Internacional de Doenças está sendo modificado, né? Onde um homossexual não é mais considerado um doente mental, onde um transexual não é mais considerado um doente mental, e a realidade da escola é ter que se abrir para toda essa diversidade. Né? Então, é preciso que nós possamos começar essa reforma, porque ela é fundamental, ela é necessária para todos, né? Todas e todes. Não é uma questão apenas de ter mais ou menos homens na escola, né? Mas de toda uma revaloração do que é esse processo educacional. Né? Porque quando a gente coloca que o homem é proibido... Não, e ainda tem uma outra coisa, né? Existe um projeto de lei. Não poderia ser de outra pessoa, senão aquela, eu não sei nem como qualificá-la, aquela pessoa, Janaína Pascoal, né? E mais duas figuras, uma com o sobrenome do nosso presidente, né? Que em 2019 propõe um projeto de lei que impede os homens de atuarem nos cuidados íntimos das crianças, especialmente das meninas, né? E esse projeto de lei ainda está tramitando. Nós não estamos livres dele, né? Ainda está tramitando. Então você vê como é que esse lugar, né, de uma educação plena, de um espaço realmente múltiplo, né, que ofereça à criança... Porque o que é para um menino, né, não ver homens dentro da escola? O que ele aprende com isso? Ele aprende, por exemplo, que homem não deve estar dentro da escola, que se ele quiser ser um professor, isso é uma coisa errada e inadequada, né? Que tipo de modelos nós oferecemos aos meninos, né? Quando ainda desejamos que eles sejam os arteiros da classe, né? E queremos que as meninas estejam passivas, sentadas à mesa, sentadas às cadeiras, né? Esses estereótipos, eles vão gerando uma série de violências, né? Impondo mesmo. A gente pode fazer relação, por exemplo, disso com os feminicídios. Se esse menino é convidado a ser agressivo, se ele não tem o direito de se emocionar, se ele chora demais, ele é chorão, se ele é sensível, ele é viado, né? Então, o que é que como ele pode estar preparado para lidar com os conflitos na vida, a não ser pela destruição? Né? Como é que ele pode estar preparado para cuidar da saúde dele? A gente sabe que os homens morrem 7 a 9 anos mais cedo que as mulheres. Os homens se matam mais do que as mulheres. Os homens não conseguem frequentar os ambientes de saúde porque fragilidade e masculinidade não podem ser associadas. Né? Então, assim, a gente tem questões ligadas à morte das mulheres e da morte dos homens, né? Por conta de mantermos essa estrutura como a gente mantém, né? Então é uma modificação que de fato não é um apelo apenas dos homens que querem ser respeitados quando querem exercer a docência, né? Especialmente nos primeiros ciclos, mas é uma necessidade social e cultural do que Morin chama da reforma do pensamento, né? Agora, como é que a gente pode chegar nisso, né? Eu acho que quando você fala sobre a questão do papel do pai, né? Quer dizer, essa revisão. Hoje nós temos os novos pais, nós temos homens mais participativos, nós temos homens que estão na reunião de educadoras, né? Na reunião das escolas. Mas como a Alicia Fernandes lembra,
ainda as escolas se dirigem às famílias dizendo: querida mamãe, no dia tal tem a reunião das mães. Por favor, não deixe de comparecer. E ela aqui, nesse livro, tem um lindo conto, que eu não vou ler porque é longo, né, onde ela mostra o quanto um dia, então, a mãe não pode ir, o pai resolve comparecer, pergunta se pode, e a professora diz que sim, mas quando ele chega lá, ele fica tão acuado, né, e tão encolhido, porque tudo é dirigido às mães, as perguntas são dirigidas às mães. Então, essa reforma, ela precisa acontecer do micro, né? Dos pequenos gestos que a instituição faz em direção à família e um processo de conscientização, né? Por mais que hoje estejamos nessa questão, né? É possível falar de gênero dentro da escola? Não é possível falar de gênero dentro da escola, né? Ainda se tem medos, os educadores estão sendo gravados e denunciados, né? Então é muito delicado. Não, e qual é o intuito dessa discussão aqui? A gente está falando uma luta para educar, igualdade, em busca de uma equidade, onde as pessoas possam ocupar os lugares de desejo, né? E falar desse lugar de cuidado. Como é que o homem não cuida nem de si, como é que vai cuidar do outro dentro dessa sociedade que a gente vive, né? Então, que lugares são esses que tentam nos colocar e esses tentam colocar a gente nesses lugares marcados. Dentro desse imaginário que a gente leva, né, existe uma coisa muito importante, que as mulheres, todas as mulheres nasceram para ser mães, para cuidar. Tem gente que não tem esse desejo. Está tudo bem. E homem tem desejo de ocupar esse lugar, que possam ocupar. Um exemplo, você falou da questão da reunião dos pais. Eu lembro bem, na verdade, das mães, reunião de mães, né? No caso, né? Eu lembro que eu tive uma reunião que eu fiquei muito, mas muito feliz, porque a sua grande maioria eram homens. Eu não sei se era porque eu estava ocupando aquele lugar de professor, e aí foram ver que homem é esse que vai cuidar do meu filho, e foram verificar. Mas eu fiquei super contente em ver homens participando da educação de uma reunião de família, né? E outra coisa, por que diante de uma escola que às vezes tem 100 professoras, mulheres, diante de um homem, a gente tem que falar no masculino, por conta de um homem. Então, e se sentir desqualificado, por isso é uma grande besteira, porque é um lugar mais ocupado e está tudo bem, e que a gente possa ocupar também esses lugares. Temos aqui vários colegas queridos, felizes de estarmos juntos hoje aqui. Essa questão do cuidado, né, é tão interessante que como essa tradição do cuidado ela acaba estando nessa relação da mulher como a mãe, né? Inclusive algumas literaturas do início da pedagogia, né, falam de lidar, que essa mulher deve lidar com os seus alunos como filhos, né? E nessa relação filial acompanhá-los no seu desenvolvimento, né? Mas realmente é como você falou, as mulheres também têm direito, né, de não... Primeiro, essa falácia de um instinto materno que esteja em todo ser que nasça com uma vagina, né? Outro, porque isso é uma determinação social que impede as mulheres de serem felizes seguindo outros caminhos, né? Quer dizer, isso isso, assim, você ceifar uma vida, né, das possibilidades múltiplas que ela tem, é criminoso e violento sempre. Né? Então, a gente não precisa nem ir para as questões mais radicais, nem chegamos ainda a falar... Você mencionou um pouquinho a questão da desqualificação do homem quando ele é gay, né? Mas nem entramos ainda nas questões LGBT+,
mais especificamente, ou mais especificamente na questão das deficiências? Há homens deficientes dentro da escola? As deficiências não existem na nossa sociedade? Por que esse homem precisa, como você falou, ser padrão, né? Ele ter um corpo perfeito, ele ter uma cara adequada dentro do que é considerado masculino, né? Para ser minimamente aceito, né? E essas fantasias ligadas à questão do abuso, né? Parece que a gente não abre um jornal ou não liga uma televisão ao ver mães assassinando seus bebês, né? Jogando-os no lixo, jogando-os pela janela, né? Abusando sexualmente de crianças, mulheres abusando. Não é necessário ter um pênis para você ser um abusador, né? Então, isso são fantasias, né, que vão se sobrepondo aos fatos, né, se sobrepondo àquilo que está diante dos nossos olhos, né, e gerando aquilo que a gente, né, que Morin chama de erro e ilusão, né, gerando cegueiras. Né? Na verdade, você olha uma mulher e a coloca num lugar sacrossanto. Deus, há mulheres que são realmente absolutamente íntegras e outras mulheres não são, assim como há homens absolutamente íntegros e há outros que não são. Então, é disso que precisa ser tratado, né, ao se analisar se vai se contratar um educador ou não, né? Se vai se permitir que ele tenha acesso a crianças, né, porque essa questão do cuidado, né, como também coloca um outro colega na própria pesquisa da Pena, né, o cuidado não é só a limpeza dos genitais e do banho. O cuidado ele está o tempo todo na relação da educação. Né? Ele está o tempo todo na escuta, no olhar, no acompanhamento, e também não está só na educação infantil. Né? Um adolescente, quando vai buscar um educador homem, será que ele não está realmente querendo ser cuidado? Ele vai o quê? Aprender uma técnica? O que o professor vai fazer naquele momento em que ele tem uma relação intersubjetiva humana com aquele adolescente, ou com aquele pré-adolescente, com aquela criança maior? O tempo todo, como eu já disse, quer dizer, a gente está falando, educação é cuidado e cuidado é educação. Né? Então, esse desenvolvimento pleno de potenciais que todo bom educador deve prover é o que se espera de um educador homem ou de uma educadora mulher, numa relação com sujeitos de qualquer idade. Quando eu estou na formação com adultos graduados, pós-graduados, mestres, doutores, não estou ali numa relação de cuidado? Né? A aprendizagem se dá fora de uma relação de cuidado? Como é que eu aprendo alguma coisa se eu não estou vinculado com o outro? Isso é uma impossibilidade, né? Quer dizer, então, todas essas falácias, né, essas mentiras que a gente vai acreditando e que vai contando para nós mesmos, né, vão gerando esse grande bloqueio, né, que entra ano, sai ano, com estudos e mais estudos, a gente não vê uma desconstrução efetiva. E agora, com essa terrível estadia de um ditador no poder, né, a gente tem ainda mais risco de todos esses ganhos que a gente vinha tendo aos pouquinhos, com muito sacrifício, e verem eles irem por água abaixo, né, e uma pessoa como essa Janaína querendo impedir, não só desqualificar, como impedir esse homem de estar ocupando esse lugar. Né? Então, como diz a colega aqui, temos que quebrar esses paradigmas irrigados, enraizados, né, na nossa sociedade. Queridos, podem trazer suas perguntas também, a gente já está quase no finalzinho, mas ainda temos um tempinho. Eu também quero que você fale, Aldi, do projeto que você tem com as crianças também fora da escola, né? Porque além de atuar dentro da escola, você tem um projeto que é muito importante nesse sentido de oferecer também para esses pais, né? Para essas famílias, né? E para as crianças, um espaço numa relação diferenciada com uma figura masculina. E também queria convidar, né, vocês a conhecer um pouquinho mais a transpsicomotricidade, né, que é uma das linhas da psicomotricidade brasileiras,
que mais se ocupa dessas questões, né? Nós lutamos arduamente por uma psicomotricidade antimachista, antirracista, anti-LGBTQIA+, fóbica, porque nós acreditamos que, como profissionais de saúde mental, temos esse papel, né? de sensibilizar essa desconstrução. E estamos com o curso de pós-graduação aberto, então queremos que vocês se juntem a nós para que a gente possa continuar esse processo de sensibilização nas instituições. Mas fala um pouquinho do trabalho que você realiza também ligado à natureza, né? Crianças em Movimento, não é isso? Sim, eu acho que falando desse processo da transpsicomotricidade, o quanto o educador precisa se autoconhecer, conhecer os seus desejos, as suas necessidades, saber quem é você de verdade para estar com o outro. Você estar inteiro na relação. Então, isso se confunde muito pela sociedade que a gente tem, pela sociedade que a gente vive, dentro de um patriarcado estrutural, né? Então, se conhecer, saber quem é você, é super importante para encontrar os seus próprios desejos. Então, dentro disso, eu fiz essa desconstrução na transpsicomotricidade, estou ainda em desconstrução, não sou um homem pleno, gostaria muito, mas isso vai se dando com o tempo, a gente vai conhecendo os nossos desejos, e isso é muito mais importante, e também, principalmente, as nossas necessidades. Então, acho que uma coisa que eu encontrei como desejo é o Criança em Movimento, que está tanto no espaço clínico, como também em áreas livres, que são propostas, geralmente ligadas à natureza, em contato com a natureza, e um lugar tão distante socialmente hoje também, que hoje, principalmente morando em capital, o quanto é difícil ver crianças num contato com a natureza. As praças que temos hoje hoje, as praças que a gente tem aqui em volta, geralmente, são praças ornamentais, onde crianças não podem brincar, nem pais podem levar os seus filhos. Então, são praças apenas para manter distâncias. Nem levar o seu pet pode. Então, assim, é importante que as crianças possam viver esse lugar fundamental para a existência. Eu vejo quanto crianças menores têm a necessidade de estar em contato com a natureza, de sentir, de perceber. Aprendi com o Eduardo uma coisa muito importante, que é a corporeidade. Falar que junta, que religa o corpo e a mente. Tudo que vai chegar na mente passa pelo corpo. Tanto que temos o maior órgão nosso é a pele. É pela pele que a gente sente e vive tudo que existe. Inclusive, a minha voz é uma expressão corporal, é uma expressão do meu corpo. E eu falo isso com muito orgulho, que eu precisei saber qual era o meu lugar de fala, qual era a minha voz, que foi um processo também de autoconhecimento. Então, para mim é uma honra estar participando dessa live, de ter trocas com pessoas maravilhosas. Vi que muita gente querida, Sônia, que saudade de você fazendo as suas artes, belezas com as crianças. Nossa, que saudade. Pessoas incríveis que estão aqui nos acompanhando tanto tempo aqui, 1 hora, dentro desse tempo corrido que a gente leva, né? 1 hora é muito tempo. Então, super agradecido por vocês estarem aqui compartilhando desses lugares, dessas trocas, dessas falas. Com certeza. Acabou de entrar também o querido Genivaldo Macari, de Fortaleza, Bibi. Muito bem-vindos. Sim. Em essência, né? A preocupação nossa, né, ao trazer esse tema, trazer o tema anterior dos corpos na escola, e o nosso próximo tema também, na próxima sexta-feira, que será Onde Estão os Pretos na Escola,
É fazer essas provocações para que a gente possa desconstruir as verdades absolutas que muitas vezes norteiam as nossas ações, né, que norteiam as nossas escolhas, e a gente acaba muitas vezes servindo como reforçadores, né, como uma espécie de multiplicadores, né? Quando a gente não toma consciência de alguns aspectos, a gente acaba multiplicando algumas coisas que são nocivas para todos, né? E que a gente pode, ao tomar consciência delas, fazer diferente, buscar realmente contribuir para que essa desconstrução aconteça, né? Então, numa tentativa de síntese, né, o que a gente buscou falar um pouco hoje, né? Primeiro, da importância de rever o lugar dos homens na escola, não só para o desenvolvimento pleno das crianças, né, em benefício desse desenvolvimento pleno, mas também pela própria profissionalização do educador, da educação infantil e outros níveis, né? A possibilidade, então, de uma reforma da educação, uma reforma necessária, já que Edgar Morin nos aponta vários vazios, né, que a educação precisa lidar para enfrentar os grandes problemas da nossa sociedade contemporânea, né? Uma revisão dos papéis de gênero e do patriarcado, né? De como ele nos domina e como ele nos rege as nossas ações e como ele acaba gerando malefícios, né, para a nossa própria vida, né? Mencionamos, por exemplo, a desqualificação das próprias mulheres, né, dentro da educação com relação à equiparação delas com as crianças e não com aquelas que são realmente competentes para educar e comparando os homens, colocando os homens sempre no lugar de invasores, abusadores e inadequados para viver uma relação de educação e uma relação de cuidado, que é sinônimo de uma relação de educação, né? Colocamos a importância desse homem estar presente, né, e ser respeitado na sua eficácia nesse cuidar, né, como uma maneira da gente rever, por exemplo, a questão do bullying, né, que tanto nos preocupa, a questão do feminicídio, que tanto nos preocupa, e infelizmente, apesar das várias ações que já foram realizadas, a gente ainda não conseguiu diminuir os feminicídios só aumentam, né? Então, mas o que isso tem a ver com a presença do homem dentro da escola? Se o homem ele pode estar ali como uma referência afetiva, como uma referência de cuidado para os meninos não terão de ser apenas violentos, eles poderão ser também reflexivos, afetivos, né? E no momento em que eles têm essa potência desenvolvida como um ser humano pleno, que não só desenvolve metade das suas emoções, mas todas, né? É possível, então, para esse homem, numa ruptura com a sua parceira ou parceiro, não querer matar esse parceiro ao ser abandonado, né? Não querer matar esse parceiro ao não ter um trabalho e não poder ser provedor, né? Então, são os valores, né? É como uma teia. O pensamento complexo ele nos mostra isso, né? Que tudo está ligado a tudo. Então, quando a gente vai olhar um aspecto da nossa vida, e quando a gente percebe que esse aspecto demanda trabalho, né? Esse trabalho ele tem como consequência e abrangência toda a nossa vida, toda a nossa sociedade, né? Então, revisar esse lugar, né? Valorizar o espaço do homem dentro das instituições educacionais, né? Rever esses preconceitos que apenas nos afastam de perceber realmente que riscos essas crianças estão correndo, né? Porque às vezes, né, quando de olhos fechados, né, você entrega um grupo de crianças a uma mulher simplesmente por ela ter uma vagina, né? Muitas vezes você está entregando essas crianças para uma pessoa totalmente despreparada e desequilibrada, né? Quer dizer, não é assim que a gente vai detectar quais são os bons profissionais, né? Com os genitais que eles têm, né? Mas sim a capacidade intersubjetiva que eles trazem, né? A possibilidade de acompanhar essa criança e de oferecer a ela a base para que esse vínculo promova os seus aprendizados na vida, o seu amadurecimento, a sua plena expressão como sujeito, né? Então, que a gente possa terminar o encontro de hoje, que sextou, vamos plena sexta-feira à noite, né? O pessoal aqui com a gente. Que a gente saia com esse estranhamento, né? Com essa pulga atrás da orelha, quer dizer,
por que a gente por que a gente tem esses preconceitos todos? Por que a gente ainda mantém essa forma, essa lógica, quando tanto já avançou, né? Quando tantos estudos já foram feitos, quando tantas detecções, né, de dificuldades decorrentes dessa estrutura que a gente ainda tem já foram realizados, né? Por que a gente não pode ousar? Por que a gente não pode fazer diferente? Agora, para fazer diferente é isso. Fazer sem se preparar, sem se conhecer. Aí, quando você fala dessa questão, né, tão fundamental para nós na formação em transpsicomotricidade, que é o autoconhecimento, eu me recordo da história da própria educação, né? Os sofistas e os socráticos, né? Os sofistas, aqueles primeiros educadores que de alguma forma só preparavam as pessoas abastadas para que elas tivessem a articulação da palavra e continuassem dominando a sociedade, né? E os educadores socráticos, né, que queriam falar nas praças para sensibilizar as pessoas em todos os níveis, né, especialmente aquelas mais desprovidas, né, de condições financeiras, né? Então, que a gente possa, talvez, religar essas duas instâncias, né, do educador, que ele possa não só ser um sacerdote do aprendizado, mas ser um profissional reconhecido, inclusive financeiramente, né, porque é tão interessante isso. Por que um professor universitário ganha mais que um professor da educação infantil? Quem é que tem mais responsabilidade com o devir de um sujeito, com o futuro, com a vida que virá, do que um professor de educação infantil, né? Então, essas revisões todas, elas são necessárias para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais equilibrada, menos violenta, né? Menos destrutiva. Então, por isso é que a gente está aqui sextando, né, com vocês e trazendo esse nosso olhar, né? A experiência do áudio ela é extremamente rica, né, porque é um lugar raro, né, de se ocupar durante tanto tempo e dessa forma tão plena e crescente, né, porque as falas aqui das colegas dele mostram o quão potente é o encontro dessa figura masculina com as crianças dentro da educação infantil e o quanto elas têm nele uma referência fundamental, além, obviamente, das boas relações que elas têm com as educadoras que lá estão, né? Querido, então vamos para as nossas palavras finais. O que você gostaria? Eu queria agradecer muito a participação de todos até aqui, mais de uma hora, né? Eduardo, por esse convite imprescindível, né? O quanto é importante falar sobre isso, o quanto precisamos de mais equidade de gêneros nas relações, seja ela na escola, seja ela no trabalho, por mais desejos, por mais pessoas que encontrem seus próprios desejos. Para isso é fundamental se conhecer. Então, eu agradeço muito, 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 muito a participação de vocês, queridas, queridos. Muito, muito obrigado aí. Eu reforço o agradecimento e digo que vamos estar com a nossa live gravada aqui no Instagram, lá no YouTube também, no nosso canal, graças ao Audi, que sempre nos faz essa gracinha de baixar as lives para a gente colocar lá no YouTube. E espero que essas provocações tenham trazido reflexões, ideias, né, para renovar, para modificar, para transformar essa realidade que ainda é opressiva, ainda está longe de estar num patamar de possibilidades mais plenas, né, para as nossas crianças, para uma sociedade mais justa, mais feliz e mais equilibrada. Então, um beijo no coração de todos. E até a próxima sexta-feira que vem, 8h05, para tratarmos de onde estão os pretos na escola. Um beijo no coração. Obrigadíssimo, Aldo, sua participação foi maravilhosa. Não podia ser outra pessoa a estar comigo nesse encontro. Um beijo grande. Beijo.